Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje eu quero trazer minha contribuição, fazendo aí um diálogo entre o Doiver e o Mário Ferreira dos Santos. Acho que a primeira pergunta a ser feita é justamente sobre alguns pontos da metafísica. Bom, quando observamos a metafísica, podemos perceber alguns pressupostos importantíssimos. Que é, primeiro, a metafísica pressupõe um conhecimento inteligível, seu empírico. Platonicamente é o topos noetos, que só possui estruturação na nous. Então, todo conhecimento, e aqui, como já disse, né, o Renato e o Renan, na verdade, o conhecimento não começa de modo intuitivo. Eu entendo quando se usa isso fenomenologicamente, o ponto do Olavo é fenomenológico, mas todo conhecimento começa na nous, todo conhecimento começa num primordial. É dele a fonte de todo conhecimento. Mas eu entendo o ponto do Olavo, quando a gente percebe o eu e a realidade e o eu. Quando ele trabalha, claro, o intuicionismo radical. Mas a metafísica ela pressupõe o conhecimento inteligível sem o empírico, isto é, sem o ôntico, sem o topos oratus, ou seja, sem a dimensão sensível, ou seja, é o topos noetos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da metafísica é que ela é fruto de uma atitude intelectual, consciente e reflexiva. Ou seja, é o filósofo que deixa as suas amarras sensíveis e vai até o mundo das formas eidéticas, o eidos, e abstrai, vê, percebe, capta aquilo que já está de modo criacional na nous divina do um primordial. Ou seja, a metafísica ou o metafísico é o sujeito que saiu da caverna, sensível das sombras, mundo sensível, né? E vai até o mundo ontológico. Ou seja, o metafísico, querendo ou não, ele tem acesso àquilo que é eterno porque ele tem acesso à nous do um primordial. Então, só o metafísico pode acessar, claro, de modo relativo, nunca absoluto, porque nós não vamos esgotar a nous divino. Se o fizermos, seremos deuses, né? E poderíamos esgotar, por exemplo, a realidade. Então, Deus permite, de modo parcial, termos acesso à sua nous. Então, todo metafísico tem acesso à sua nous. O terceiro ponto é que o que inspira a metafísica é a curiosidade ante os mistérios, segundo Mário, enigmáticos da realidade existente conotopicamente aí. Ou a existência, né, se a gente for usar o prefixo ex na existência, aquilo que está stein, ou seja, está aí de pé diante de nossos olhos. Então, esses três pontos são importantes. Daí eu posso dizer que na metafísica, nós buscamos aquilo que está estruturado, porque a metafísica, enquanto estrutura ontológica, enquanto disciplina, ela está estruturada, ela é uma disciplina estruturada. E é tão estruturada que, quando a religião, segundo Mário, isso acontece, né? Quando a religião perde terreno, surge o metafísico para unir o efêmero com o eterno. Unir como? Unir pelo viés lógico. Aí vem a minha última palestra. Eu só posso trabalhar o ôntico e o eterno, o efêmero e o etéreo ou eterno, a partir do logos. Porque platonicamente o logos possui um mediador. Esse mediador é Jesus. Jesus, que antes de assumir carnalidade, era díade. Para usar aqui a linguagem platônica. Era díade determinada que estava com o Pai. E o Pai, ou seja, um primordial, cria para a díade e a partir da díade. E o apóstolo Paulo vai usar essa simbólica na relação pai-filho, quando ele escreve o livro de Colossenses. Só você ler o livro de Colossenses capítulo 1, isso vai ficar claro. Ou seja, platonicamente, um cria a partir da díade. Então, a realidade é criada a partir da díade. Na linguagem cristã,
tudo é criado a partir do Filho e para o Filho. Então Jesus, ele é o Logos que sustenta tudo. Esse Logos, essa lógica, só pode ser entendida quando eu perceber que tudo aquilo que se estrutura ontontologicamente se estrutura no Filho, na díade. Então, o meu eu lógico só pode ser entendida nesse entendimento do outro lógico, ou do outro logos. A gente pode traduzir lógica em dois aspectos, né? O aspecto mais metafísico e o aspecto mais teorizante, de estudo. Existem várias percepções do logos, que são plausíveis. Mas, quando a religião perde terreno, surge o metafísico unindo o efêmero ao eterno. E eu só posso unir o efêmero ao eterno pelo viés lógico. O eu lógico, enquanto o eu lógico que estuda a realidade, e entender o logos do ôntico e do ontológico. Ou seja, a realidade cronotópica, ôntica e ontologicamente, só o é no Filho. Ou seja, só o é na díade. Só o é na díade. Então, o entendimento aqui do logos, ele possui duas dimensões. Logos enquanto, ou melhor, lógica enquanto captação e lógica enquanto logos platônico mediador. Então, essas duas percepções a gente não pode misturar ambas. Claro, elas acabam se infiltrando. Então, o próprio Mário vai dizer que o predomínio da religião se dá na atitude afetiva, aquilo que ele chamava no livro Psicologia de pático, a intuição pática, que possui uma dualidade simpatética e antipatética. E o predomínio da metafísica se dá na atitude intelectual. Então, essas duas atitudes são importantíssimas na metafísica. Então, muitos fundamentos da metafísica acabam se confundindo, segundo Mário Ferreira dos Santos, com o da religião. Então, reverberando o Mário, poderíamos dizer que a metafísica racionaliza os princípios religiosos. Foi o que eu fiz quando eu peguei os princípios religiosos trinitário do Pai e do Filho e usei a ideia de uno e díade. Eu estava fazendo isso. Então vem a pergunta: por que ninguém pode escapar da metafísica? Essa pergunta é muito importante. E veja, segundo o Mário Ferreira dos Santos, a metafísica retorna sempre a ter na obra daqueles que querem buscar combatê-la, destruí-la. Então, no livro Filosofia e Cosmovisão, o Mário disse que posições, por exemplo, como posições materialistas, tende a absolutizar a matéria com caráter absoluto. Como assim com caráter absoluto? Como criadora onipotente de todas as coisas. Ou seja, aqui entra a filosofia quadrante. A absolutização daquilo que é relativo é um reducionismo. E reducionismos são sempre pegar um aspecto particular da realidade e absolutizar. E um aspecto particular da realidade é sempre relativo, nunca absoluto. Porque absoluto só um primordial, só Deus. E isso se dá justamente porque todo ser humano possui um chamar. Ele possui um poder e potencial de querer uma divindade, querer um absoluto. Então todos os seres humanos, já falei sobre isso, tende a esse princípio de construções de absolutos. E quando nós abordamos essa temática da absolutização, retornamos ao primeiro princípio quadrante, ou seja, todos possuem o primeiro princípio quadrante. A pergunta é a seguinte: o seu primeiro princípio, ele é relativo ou ele é absoluto? Ele é efêmero ou ele é eterno? Só o ato puro, o Pai, o um primordial, o verdadeiramente eterno, pode possuir caráter de absolutidade. Nenhum relativo pode ser colocado no lugar do um primordial, porque seria reducionismo, seria a absolutização daquilo que é relativo. Por exemplo, quando nós abordamos
quando nós abordamos a realidade e percebemos a realidade, segundo Doyle, essa realidade possui modos de ser. Os modos de ser são modos ontológicos, são modos enquanto topos noetos, são modos abstratos, são modos, para usar a linguagem do Russell, irreais. Não é irreais aqui no sentido pejorativo, reais no sentido de abstração. São modos que habitam na nous divina e estruturam o mundo ôntico. E daí tem os aspectos modais. Veja, o Doyle ele constrói 15 aspectos modais. E eu acredito que não existe somente 15, mas 18. E há possibilidade de novas captações modais, ou seja, eu posso captar novas modalidades da realidade temporal, até porque o Doyle não esgotou a realidade, e nenhum filósofo fará tal feito de esgotar a realidade na sua totalidade. Então, não sei se vocês perceberam aí, existe o aspecto tecnológico, aspecto prático, aspecto litúrgico. Esses aspectos Doyle não usou no seu sistema de filosofia. Essa é a construção. O aspecto tecnológico foi abstraído, foi construído por um doiverdiano do México, que não me recordo o nome. E o aspecto prático e litúrgico foi abstraído e construído por mim, em conjunção com alguns amigos aí. Em especial o aspecto prático, né? Que poderíamos traduzir como político. Mas aqui há um diálogo interessante com o Michel Foucault, essa teoria do poder, que eu posso abordar futuramente. Enfim, então, a realidade para o Doyle possui dois lados, de modo macro, né? Que são os aspectos naturais, que vai do aspecto numérico ao psíquico, e o lado cultural, que vai do aspecto tecnológico até o pístico. Os aspectos naturais, eles são percebidos pela a razão homogênea, ou seja, aí vem a deca dialética. O sujeito que vai até o objeto vai usando sua razão e sua intuição. A razão, enquanto quantitatismo, tende a olhar para o objeto de modo racional e homogeneizar aquilo que está aí. Já a intuição tende, de modo qualitativo, a heterogeneizar essa realidade que aí está dada. Então esse é um ponto importantíssimo. Por quê? Os aspectos naturais, eles são observados, aqui é a minha aplicação ferreiriana sobre o pensamento do Doyle. Os aspectos naturais são percebidos pela razão, os aspectos culturais são percebidos pela intuição. Então, os aspectos naturais eu racionalizo de modo homogeneizante. Aspectos culturais eu, de modo intuicional, heterogenizo de modo qualificante. Qualitas, né? Então existe aí uma racionalização homogênea e uma intuicionalização heterogênea. É pegar o racional e o intuicional e, enquanto sujeito, aplicar o objeto. E veja, quando eu olho para o objeto e vejo o seu lado racional e o seu lado intuicional, o seu lado natural e o seu lado cultural, eu percebo esse objeto enquanto dimensão trinitatis. O que significa? Que vem a filosofia quadrante. Que toda realidade, ela não possui significado, no sentido do eu dando significado à realidade. Na verdade, a realidade é significado. Ou seja, a realidade extramente independe do ser humano, do ser sujeito. Por quê? Porque na simbólica do quadrante temos um primordial indo até a realidade e criando. E o Criador não para, continua criando. Então esse é um ponto muito importante. Então, o que muitos pensadores, cientistas, filósofos fizeram? Absolutizou algum aspecto natural, absolutizando a racionalidade ou a razão, absolutizando o homogêneo, ou absolutizou algum aspecto
cultural, absolutizando a intuição, absolutizando o heterogêneo, quebrando com o lema filosófico do filosofar é ação de submissão. Ou seja, cada aspecto da realidade é relativo e nenhum aspecto pode ser tratado como absoluto. Do numérico ao pístico, nenhum aspecto é senhor sobre o outro. Na verdade, de modo trinitatis, há uma coadunação, uma combinação, uma coparticipação de modo retrocipante e antecipante, antecedente e consequente, um no outro. Por exemplo, não faz sentido falar do numérico sem todos os outros 17 aspectos, que vem de modo antecipante, que vem de modo consequente, ou seja, o numérico só é numérico no espacial, no cinemático e físico. Vou usar um exemplo, o aspecto histórico. Não faz sentido falar do aspecto histórico sem a linguagem, sem a dimensão social, econômica, estética, jurídica, crática, ética, litúrgica e pística de modo antecipante. Não faz sentido falar do histórico sem a sua retrocipação, que seria a dimensão lógica, psicológica, biótica, física, cinemática, espacial e numérica. Agora um ponto importante é a lógica. A lógica, ela é dual. A lógica é refratada no sujeito. E ela é dual no sentido agnoiologal e epistemologal. Ou seja, a gente não pode tratar a lógica apenas no lado epistêmico construcional, ou seja, de fazer teorias científicas ou filosóficas, ou seja, no lado epistemológico. Devemos trabalhar a lógica em duas dimensões, o agnoiologal natural, e o agnoiologal natural se dá aonde? Se dá na razão. Então veja, o emergente e o predisponente aparecem aqui. Quando eu intuo a realidade cultural, o que acontece? Acontece uma observação de modo mais íntimo dos fatores emergentes da realidade. E quando eu olho para o lado racional, homogêneo, extensivo da realidade, o que acontece é observar os fatores predisponentes da realidade. Então, há uma combinação exata entre o pensamento do Mário Ferreira dos Santos com o pensamento do Doiver. Há uma aplicabilidade exata entre a década dialética e a teoria dos aspectos modais. Claro, eu poderia falar mais coisas, mas eu quis dar apenas uma pincelada. Mas eu poderia aprofundar muito e muito mais essas temáticas aqui do fatores emergentes, fatores predisponentes, a extensidade, a intensidade, a razão e a intuição, a quantidade, a qualidade, aplicar tudo isso sobre a teoria dos aspectos modais dentro de uma perspectiva fenomenológica, ou seja, o eu que vai até o objeto aí. Isso é tão interessante que o próprio eu se torna objeto. O Mário vai dizer isso, né? O Mário vai dizer isso. Por exemplo, na análise psicológica, a ideia vetorial primária sujeito e objeto não é quebrada, porque eu, quando olho para mim mesmo, posso olhar para mim mesmo como sujeito e objeto. Eu posso ser um sujeito e, ao olhar para minha dimensão psíquica, olho enquanto objeto. Então eu posso me objetalizar justamente porque estou ativo no aspecto lógico. Veja, o aspecto lógico é um aspecto relativo, foi criado por Deus. Deus, um primordial, nos deu um aparelho cognitivo para olhar para a realidade de modo lógico. É por isso que uma pessoa analfabeta que não sabe ler pode ir até a realidade e racionalizá-la. Racionalizar no sentido de razão homogênea, não racionalizar no sentido científico modernista. Não confundemos isso. Então, o aspecto lógico é um aspecto criado por Deus, refratado no ser sujeito. Só que o lógico não é apenas emergente ao ser sujeito. A realidade em si, ela é lógica, porque foi criado pelo um primordial. Aí nós voltamos justamente à dimensão platônica do logos, ou seja, entre o antiontológico existe o logos, ou seja, a realidade também é lógica. A realidade não podemos reduzir a lógica apenas ao seu caráter científico, ao seu caráter de arte, que de fato existe, que seria a lógica enquanto correlação teórica, né? Mas a lógica vai muito além do seu caráter teórico, muito além. Vai muito além de um silogismo, vai muito além da lógica moderna, como por exemplo a lógica modal, vai muito além disso.